não estou viajando, então estamos com o nosso horário, o nosso dia todo aqui juntinhos. E boa noite a todos que já chegaram. Eu estava lendo aqui, e a Adriana, Inglaterra, e outros que já chegaram. E fala para mim de onde que você está ouvindo, que você está vendo esse vídeo, para eu poder te conhecer. A gente passa a conhecer as pessoas, não é? E é muito bom a gente se conhecer, fica mais pessoal. E a gente vai ver, eu vou ver rapidinho para a gente já começar, porque o assunto é muito bom. Tem muita gente que me pede para falar sobre isso, principalmente para falar não só o que o trauma faz na minha vida emocional, nos meus relacionamentos, mas o que um trauma pode acarretar para minha vida espiritual também. Então, vamos lá, nós vamos falar. Deixa eu ver de onde que vocês estão falando. E a gente só vou ver rapidinho, só por uma curiosidade. Ô, Adriana, obrigada por me ajudar, hein? Preciso de mais Adrianas aí me ajudando a divulgar o novo Instagram, a pedir para que possa deixar o like para ajudar o canal. Glaucio, presente. Barra Mansa, Margarida de São Paulo, São Vicente, Valdirene chegou. Já falei, Adriana da Inglaterra, Cruz do Capibaribe, Maranhão, Vanusa, que está nos Estados Unidos, São Paulo, Lucinha da Bahia, Itapetininga, São Paulo, Mato Grosso, Sorriso, Mato Grosso, São Paulo. Então, gente de bastante lugares, agora é hora de você compartilhar com alguém que você tem certeza que precisa ouvir esse tema, e vamos começar. Eu já começo rapidinho, só quero dar um aviso para vocês. Eu estou gravando com muito carinho o curso de Israel, e ele já vai, a semana que vem já vai para o ar. Eu já gravei 3 aulas. Gente, eu estou fazendo com muito carinho e começando, aonde que começa Israel? No coração de Deus. Então eu estou começando desde o coração de Deus. Eu já gravei até Josué e tá muito legal, tá? Mas este curso e outros estão na área de membros. Então eu quero te convidar. Aqui no vídeo eu tô vendo, ó, tem logo aqui abaixo, né? Tem assim, tá em preto, escrito, seja membro. Então é ali que você clica para fazer os cursos. E também vi que nos comentários, aqui no comentário fixado, tá escrito aí o link, está deixado, deixamos o link aí para você clicar e entrar no grupo do WhatsApp. Tem tanta gente que pergunta como é que eu entro no grupo do WhatsApp. Gente, só clicar no link que tá aqui no comentário fixado. Vamos falar de emoções, vamos falar de traumas. Melhor definição para trauma, eu diria que é uma resposta emocional a um evento que marcou você de forma negativa, muito forte, acima daquilo que você poderia e teria estrutura para suportar. Então, uma resposta emocional. E como você vai ter uma resposta emocional, é claro que, gente, fica tranquilo. Aqui nós temos um tempo e eu vou poder exemplificar quais são os tipos de trauma, quais são os tipos de sequela, o que fazer com eles. Calma que a gente chega lá. Então, ó, esse barulho aqui é na rua, aí eu não tenho como fazer, tá? Bom, então vamos falar. Então, o que é o trauma? Vamos trazer mais um exemplo prático para você. Se você quebrar a perna, claro que doeu e produziu uma ruptura no teu corpo, e se você não for naquele momento tomar uma atitude de ir ao médico e colocar imobilizar, né? Não posso mais nem falar gesso porque agora é imobilizar. E imobilizar, você vai ter uma sequela. E a sequela é que nunca mais você vai conseguir correr como você corria, nunca mais você vai poder andar sem dor como você andava.
todo mundo vai olhar para você e vai ver que você tem uma sequela. Por que você está mancando? Aí você vai explicar, não, é porque eu caí e eu não fui no médico, e eu não imobilizei minha perna, e hoje o osso, ele calcificou da forma errada, então eu tô mancando, então eu não posso correr, é uma sequela. Não, agora, com o corpo, a gente toma mais cuidado, porque te incomoda, né? E a perna, ela vai doer, vai inchar, vai te impedir de fazer muitas coisas. Então você corre para o médico e você nunca vai deixar acontecer o que eu falei para você. Mas nas emoções, porque você não vê e aparentemente não te incomoda, você é aquela famoso colocar debaixo do tapete, ou aquela famosa frase que a minha mãe falava, quando casar passa. E pior é que não passa, você carrega para o casamento sequelas, você carrega traumas para dentro da igreja, para dentro do casamento, para dentro da tua vida profissional, para os teus relacionamentos e até mesmo a tua vida como pai, como, enfim, tudo que você fizer na vida, todo mundo vai ver, poxa, essa pessoa é problemática. E, na verdade, o problema é crônico. E uma pessoa que não tratou os seus traumas, o que vai acontecer? Ela aprendeu a viver daquela forma, ela aprende a reagir daquela forma, ela aprendeu a pensar daquela forma, ela aprendeu a interpretar daquela forma. Então, se, por exemplo, a criança, vou dar um exemplo bíblico, tá? José perdeu a mãe. José do Egito. Ele perdeu a mãe, Raquel. Morreu. Morreu de forma trágica e precoce. Por que trágica? Morreu no parto. Precoce porque ela era muito nova. Então, José não estava esperando, porque uma morte, ninguém quer perder ninguém. Mas quando a pessoa está doente, às vezes o teu coração vai ficando preparado para esse momento. Mas José não estava preparado, a mãe era forte, nova, estava grávida, tinha tudo para dar certo. Então, de repente, ele fica sem a mãe, órfão de mãe. Pai, ele ainda tinha, mas ele tinha outros irmãos que eram filhos de outras mulheres, e aí você vê que o trauma da perda, o trauma de um luto não elaborado por José, trouxe sequelas na vida de José. José, se Deus não fizesse uma intervenção para curá-lo, e se José não se submetesse ao processo de cura que Deus fez na vida dele, vamos falar sobre o processo de cura, o que iria acontecer? José podia ser rico lá no Egito, governador lá no Egito, mas ele ia ser um sequelado e ele iria perder tudo. Ele iria perder aquele casamento bonito que ele teve, e a gente vê ali que foi um casamento bonito. Ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Ele poderia colocar esse peso na vida de Efraim e de Manassés. Ele poderia destruir o casamento, poderia destruir tudo ali, mesmo ele com um cargo importante no Egito. Ele poderia destruir a vida dele espiritual, poderia destruir o momento que Deus deu a oportunidade de restauração familiar. Quando a família se reuniu, se ele quisesse se comportar ainda como um sequelado, que tipo de sequela? Porque a gente vê a sequela de José, quando ele era jovem, ele falava mal dos irmãos. Por quê? Porque ele queria se sentir amado, importante pelo seu pai. Ele já era amado, ele não precisava fazer isso, mas é sintoma de uma pessoa traumatizada. Ele, com uma baixa autoestima, ele queria ser importante para o pai, por isso ele falava mal dos irmãos. Depois, como sequelado, quando ele encontrou com os irmãos, ele sentiu raiva, ele quis se vingar, ele foi cruel com os irmãos, até que ele decidiu, não, eu me submeto ao processo, eu quero ser curado, o passado não tem como mudar, a minha oportunidade é o presente, eu quero que o presente seja diferente, porque assim o meu futuro vai ser diferente. Eu falei em linhas gerais, mas vamos agora ver mais pessoas na Bíblia e vamos
falar de assuntos mais específicos e é lógico que eu vou responder perguntas de vocês no final. Eu vou deixar, quando faltar 15 minutos, eu vou deixar aberto para perguntas, então você já deixa a sua pergunta, não escreva, vai escrevendo no comentário o que você quiser, né, mas a pergunta deixa para os últimos 15 minutos, porque aí eu vou ler, porque agora eu não vou conseguir ler a pergunta, eu vou até ler teu comentário, mas a pergunta posso ler, mas não vou conseguir responder, senão interrompe o raciocínio e você não tem um assunto completo, tá bom? Então eu prefiro dar um assunto completo. Eu coloquei aqui alguns itens para a gente ir por ordem, para não nos perdermos. Vou dar de novo a definição sobre trauma. É uma resposta emocional a um evento que deixou uma ferida na sua memória. Uma ferida profunda, um impacto, como eu disse, maior do que a tua estrutura poderia suportar. O que nós não devemos fazer diante de um trauma, também vamos falar quais são os tipos de trauma. O que não fazer, aliás, está escrito na palavra de Deus. Jeremias capítulo 8, está escrito, também no 8. Jeremias, tanto no capítulo 6, versículo 14, como no capítulo 8, versículo 11, está escrito que Deus mesmo diz, estão curando superficialmente a ferida do meu povo. Uma coisa é certa, não é só algumas pessoas que têm trauma, a maior parte das pessoas, porque isso faz parte da vida. Essa luta, essa guerra, esse nível de destruição é para todo mundo, porque nós temos um inimigo que ele sabe que ele pode neutralizar teu potencial ministerial, profissional e de relacionamentos através de feridas emocionais. Pronto, ele já derrotou. Esse soldado, ele só é bom para ficar lá ficar na Cruz Vermelha, né? Ficar só na enfermaria, porque ele na batalha, ou ele vai se ferir, porque ele não tem maturidade para estar no campo de batalha, ou ele vai ferir o seu amigo, né? O fogo amigo. Ele vai ferir um amigo, tudo menos o inimigo. Então é um perigo uma pessoa não curada. Ela sai ferindo e se ferindo. Aquilo que fizeram com ela, ela vai replicar em outras pessoas ou nela mesma. Vai se auto-sabotar o resto da vida. Se você, dependendo do teu temperamento, o único prejudicado vai ser você mesmo, porque você vai se auto-sabotar, vai se isolar, vai desistir de coisas importantes da sua vida. Então, continuando, sequelas, ela vai se manifestar na sua forma de pensar, de falar e de reagir. Por que na forma de pensar? Porque você vai passar a interpretar tudo de acordo com a tua ferida. Você vai interpretar, por exemplo, você vai interpretar que as pessoas não gostam de você. Você vai interpretar, não é verdade, para você, pior é que para você é verdade, né? Você vai interpretar como Saul, que interpretou que Davi queria pegar o lugar dele. Nunca passou isso na cabeça de Davi. Davi sabia que ele seria rei, ele foi ungido, mas ele sabia que não era hora. Era só depois de Saul morrer. Enquanto Saul fosse vivo, Davi seria um companheiro, um amigo, um genro. Ele seria uma força para Saul. Mas Saul interpretou errado. Então, cuidado com as suas interpretações. Às vezes você está se ferindo à toa. Tudo que os outros falam te ofende, porque você está fragilizado. Então, vamos chegar a outra conclusão? Os traumas te tornam uma pessoa muito fragilizada emocionalmente. Você se ofende com facilidade, você agride com facilidade ou se agride com facilidade, tá bom? Então, pode continuar escrevendo aqui nos comentários, que eu tô até dando uma olhadinha aqui, tô lendo, mas as perguntas deixa para o final. Uma pessoa com trauma, ela fica deformada, irreconhecível. Ela mesma não é irreconhecível para as pessoas, para ela mesma. Se alguém te disser, por exemplo, quando me diziam assim, você pode ajudar muitas pessoas, você pode falar. Eu estava tão deformada
tão irreconhecível, que eu falar? Nunca, eu nunca vou conseguir falar em público. Tá vendo? Nós ficamos tão deformados que não conseguimos mais nem reconhecer os dons, os talentos, os teus pontos fortes. Parece que tudo na tua vida está quebrado, tudo na tua vida está em desordem por causa do trauma. Mas continuando, eu falei do trauma de José, que foi uma orfandade, ainda que ele tivesse o pai. A orfandade materna, para ele foi muito forte. E na verdade, José, ele se sentiu órfão também do pai vivo. Você pode ser órfão de pais que morreram, ou você pode se sentir órfão de pais vivos. O que é uma orfandade de pais vivos? Quando você se sente abandonado, negligenciado, rejeitado pelos seus pais, você tem esse sentimento de orfandade, ainda que os seus pais estejam vivos. Você quer ver uma pessoa que tinha um sentimento de orfandade muito forte e os seus pais eram vivos? Absalão. Absalão, filho de Davi. Ele tinha esse sentimento de orfandade. Por isso que ele era um descontrolado na vida. Porque para ele, Davi não tinha tempo de conversar com ele, não tinha tempo para se importar com as coisas importantes da vida dele. É muito importante, viu, pai, mãe, você ver aquilo que é importante para o teu filho e se importar. Porque você não vê Deus, como é, ai, Deus, você faz uma oração e Deus responde. O que você sentiu? Que você é amado, que você é importante e que Deus ouviu a tua oração, a tua voz faz diferença. Então, quando seu filho fala com você, você continua no telefone ou você negligencia, você não negligencia nas tuas obrigações. Você dá comida, bebida, você dá vestes, mas o mais importante é você mesmo. É importante se doar ao seu filho. Mas o nosso assunto é trauma, não vou entrar em educação de pais e filhos nesta live. Faremos outra. Então, pessoas deformadas são pessoas irreconhecíveis, tanto para elas mesmas como para os outros. Você vende uma imagem para os outros de impotência. Aí os outros também começam a não acreditar em você, porque uma pessoa que não supera traumas, ela é previsível. Ela sempre vai agir da mesma forma. Ela não aprende a superar problemas, ela não aprendeu a se amar, ela não aprendeu a entender que o passado já passou. Então, vamos lá agora. Dores emocionais. Vamos falar um pouquinho de quais são as dores emocionais? Então, eu já falei, uma pessoa com traumas se torna uma pessoa tremendamente fragilizada. Eu vou colocar aqui alguns sintomas de pessoas com traumas, vou falar mais especificamente, mas já vou adiantar alguns. São pessoas irritadas, impacientes, depende do teu temperamento, tá? Pessoas extrovertidas são assim. Se ofendem facilmente, as mais introvertidas, se ofendem facilmente, se isolam, se autoabandonam. Esse autoabandono é tanto da introvertida quanto da extrovertida. Elas são descontroladas de forma geral. Isto são apenas alguns sintomas que eu vou explorar um pouquinho mais. Eu vou falar de algumas dores que podem provocar traumas. Vamos falar de algumas dores? Eu anotei aqui para a gente não esquecer de nenhuma. Orfandade, que traz um sentimento de abandono e rejeição. Essa eu já falei. Então, a primeira, orfandade. Pode ser uma orfandade mesmo, porque você ou porque você foi abandonado pelos seus pais, numa casa de adoção, ou porque você foi abandonado, um abandono de pais vivos, ou porque você realmente perdeu os seus pais, como no caso de José, que perdeu a sua mãe porque ela morreu. Então, esse sentimento de orfandade teve um registro de muito impacto nas tuas emoções. Foi uma violência, porque nós não fomos preparados para perdas, para abandono, para rejeição. Deus nos criou para sermos amados, protegidos e valorizados. E então, quando quebra essa perfeição, porque
esse é um ambiente sadio para você se tornar uma pessoa segura. Então, quando isso é quebrado na tua vida, é uma violência. Uma criança que se sente abandonada, ela é tão violentada, ela se sente tão violentada quanto uma violência sexual. Um abuso verbal, ele tem um impacto tão forte quanto o abuso físico. Uma criança, um adolescente ou um adulto que entra num relacionamento tóxico e que tem abuso físico e abuso verbal, os dois doem demais, né? Nós não fomos preparados para isso. Então, orfandade, abandono e rejeição é o primeiro. Segundo, a opressão e a violência causa trauma. Quando eu falo de opressão, é porque a violência, ela pode ser uma violência, como eu acabei de falar, verbal, pode ser uma violência física, e um ambiente de opressão é um ambiente de gritaria, desrespeito, muitas ofensas. Isso é um ambiente de opressão. É como, eu vou dar um exemplo na Bíblia, para você entender o que é um ambiente de opressão. Que eu saiba, tanto Rebeca quanto Raquel, as duas matriarcas, elas tiveram que conviver com Labão. Uma era irmã de Labão, a outra era filha de Labão. Então a convivência das duas era inevitável. Então as duas tiveram que conviver com um homem opressor, um homem narcisista, violento e opressor. Labão assim era. Ele não se importava com a sua irmã, Rebeca, não se importava com a sua filha Raquel, muito menos com a sua filha Lia. Ele só via onde ele podia tirar vantagem das situações. Então, durante toda a trajetória dessas mulheres, enquanto elas estavam perto de Labão, elas ficaram deformadas emocionalmente por causa da convivência de opressão com este homem que era dominador, ele era um opressor, ele era um homem violento verbalmente e ele era um homem que, como irmão e como pai, não mostrou amor em momento algum. Elas viveram com falta de amor o tempo todo. Outra dor emocional, a gente não anda, porque cada assunto desse dá uma live. Então eu não posso ficar em um só, né? Outra coisa que traz trauma é vergonha e humilhação. Sobre esse assunto, eu posso dizer que a minha experiência, ela é real. Já contei para vocês, mas o quanto isso me marcou e profundamente. Para quem me conhece, eu já contei, mas eu vou contar em 3 palavras como a humilhação e a vergonha, ela te marca. Como eu estudava em colégio de classe média alta, com bolsa de estudo, mas eu era muito pobre, isso me marcou, porque eu vivi assim, milhares de situações de humilhação e de vergonha. Criança não tem filtro, então ela fala que tênis feio, que lancheira horrorosa que você tem, ou uma situação em que eu tive que ir num passeio do colégio e que eu fui com a calça jeans da minha irmã mais velha, mas que é mais baixa do que eu não sou alta não, mas a minha irmã era mais baixa que eu, e mais velha, mas mais baixa do que eu. Então, eu fui zombada o passeio todo, porque a calça estava curta. Isso pode parecer pouca coisa para quando você é adulto, para quando é criança, e quando você vive uma vida de necessidade e de muita diferença social. Isso causa um sentimento de vergonha, humilhação, baixa autoestima, você fica intimidado, você se sente a pior pessoa do mundo. Então, a vergonha e a humilhação também pode te traumatizar. Eu passei a minha vida toda até eu conseguir superar isso e falar, peraí, o passado já passou, que legal que você hoje já não é mais aquela criança em desvantagem, que legal que, bem que a sua mãe disse, que ela não podia deixar dinheiro, mas aquilo que ela podia, ela deixava. O teu pai e tua mãe deixaram o estudo e você pôde se refazer.
E é isso mesmo. Então, essa é a forma de você superar traumas. É você olhar para as oportunidades que Deus te dá no presente. Foi isso que José, já estou te dando dicas, hein? Foi isso que José ele não tinha como voltar no tempo e falar assim, se eu pudesse voltar no tempo e ter mãe, se eu tivesse mãe, isso nada tinha acontecido, mas ele não teve. Ele perdeu, Raquel morreu. Então, não tinha como ser. Não, o que ele fez? Bom, peraí, tudo bem, eu perdi minha mãe, eu senti o impacto da perda, ela faz muita falta, mas que bom que Deus me deu inteligência, Deus me deu um dom para administrar, e hoje aqui no Egito eu posso ser bem-sucedido na minha vida, nessa minha nova família, que é esposa e 2 filhos, e eu posso ajudar ainda meu pai. Eu posso ajudar meus irmãos não me ajudaram, mas que bom que eu posso ajudar meus irmãos agora. E eles podem me olhar de uma outra forma. Entendeu? Então, um passo para você sair do trauma que você viveu é olhar para as oportunidades do presente que Deus te deu e não ficar agarrada a essa situação. Você não tem como mudar o que já passou. Eu não tive um pai presente. Eu não tive também. Então, eu não tive uma família afetuosa. Então, eu também não tive, mas agora eu posso fazer outra história. Eu posso ser uma avó, uma mãe afetuosa, eu posso mudar a história. E eu tenho um Deus que me curou e que supriu todas as minhas necessidades. Então vamos lá. Eu falei de orfandade, eu falei de opressão e violência, vergonha e humilhação, e um item que eu só estou colocando aqui como um terceiro item, mas eu já citei, que é o abuso verbal, físico. E quando eu falo de físico, é espancamento, e quando eu falo verbal, são todas as ofensas, ou você não vai dar em nada, e etc e tal, ou o sexual, né? Quantas pessoas passaram pelo abuso sexual, só que nós temos que superar. Tem pessoas que conseguem superar o trauma simplesmente aprendendo isso. Eu vou ver aquilo que eu tenho no presente, a oportunidade que eu tenho no presente, e eu tenho uma escolha. A dor pode me tornar destruído ou mais forte. Agora, tem pessoas que vão precisar de uma ajuda profissional, porque o trauma, ela é muito fragilizada, está muito fragilizada e não consegue sozinha sair deste trauma. O que você precisa entender, que isso não te torna menor espiritualmente. A igreja, por muito tempo, confundiu fragilidade emocional com fragilidade espiritual. Porque você está frágil emocionalmente, isso não quer dizer que você não tem fé. Isso não quer dizer que você não ama Deus. Você só está frágil emocionalmente. Agora, esta sua fragilidade emocional pode te fragilizar espiritualmente. Pode vir a te fragilizar. Como? Você interpreta que Deus não te ama, e aí você se afasta da igreja. Você interpreta que os seus líderes não estão te dando a atenção que você precisa e você se afasta. Você interpreta que as pessoas da igreja não te dão a atenção que você precisa, então você se afasta. Isso aí você vê que a tua fragilidade emocional chega a te prejudicar espiritualmente. Mas não é porque você tem fragilidade emocional que você não tem fé. Isso não tem, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, tira essa culpa de cima de você, tá bom? Vamos ver aqui. Eu anotei para você. Eu coloquei aqui, ó. Peraí, isso aqui eu vou deixar para daqui a pouquinho. Deixa eu colocar o assunto que a gente... Assim, quais os principais, só para a gente aumentar aquela nossa lista, quais os principais tipos de trauma, só para completar. Bom, eu falei todos aqueles, eu vou repetir, tá? Número 1, orfandade, que entra abandono e rejeição. Número 2, opressão e violência. Número 3, vergonha e humilhação. Número 4, abuso verbal, físico ou sexual. Agora, situações traumatizantes. Aí você vai entrar o número 6. Trazem, claro, um grande impacto,
que causa um trauma. Assalto, acidente de carro, aí a pessoa pode ficar traumatizada e não querer mais dirigir. Ela sofreu um assalto e não quer mais sair na rua. A violência sexual, eu já falei. Mudanças drásticas, deixa eu separar o papel do que eu já falei. Mudanças drásticas de vida, isso pode ser, por exemplo, a mudança de colégio, que pode provocar um trauma, porque lá no outro colégio a criança vai sofrer um bullying. Mudança de país, se não for muito bem elaborada, pode ser traumatizante para a criança ou até para algum adulto. Coisas que ele vai enfrentar lá que ele não estava preparado. Mudança radical nas finanças, perdeu o emprego e empobreceu muito rapidamente, uma perda financeira, uma falência, né? Isso tudo é fim de relacionamento afetivo, um namoro, um casamento, o divórcio. O divórcio pode causar um trauma tanto no cônjuge, que não estava esperando isso, como nas crianças, que eu chamo de filhos do divórcio, que tem as suas sequelas. Também perda, o luto, a perda que você não estava preparado. Às vezes perdeu a família toda num acidente, ou perdeu um ente querido por suicídio, ou por qualquer outra tragédia que você não estava. Ninguém está preparado para a morte, como eu disse. A perda de um filho, que pai, né, que está preparado para a perda de um filho? E tudo isso, eu estou falando coisas que podem te levar a ter um trauma. Separando esse aqui também, mas eu quero dizer alguns, como que o trauma, vamos lá, eu coloquei aqui, deixa eu ver, só pra gente não... Eu estava preocupada em não esquecer nada, é um assunto tão vasto e eu queria ser o mais objetiva possível com você. Coisas, circunstâncias ainda que podem formar traumas psicológicos, traição, isso eu já falei, negligência na infância, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa, convivência com uma doença grave, sim, isso pode trazer um trauma. Convivência, a criança que não estava preparada para... E tem que conviver, né, com alguma doença grave, o seu pai ou seu irmão, e também desastres naturais, ou guerras, ou terremoto, ou tsunami, isso também pode provocar um trauma. Deixa eu ver, relacionamentos abusivos e sequestro, encarceramento. Você está vendo que são muitas coisas que podem causar traumas. O trauma, ele te encarcera. Você se torna uma pessoa limitada. Você é limitada em todos os aspectos da sua vida. E cada pessoa reage de uma forma diante do trauma. Algumas não conseguem mais enfrentar porque ficou traumatizada com o divórcio, não acredita mais em ninguém ou pela traição, não quer mais ter nenhum tipo de relacionamento. Cada um, diante do trauma, vai reagir de uma forma diferente. Ou ela fica encarcerada pelo medo, ou encarcerada pelos ciúmes, ou encarcerada pela insegurança, ela passou fome. Por exemplo, eu ouvi um testemunho de um pai adotivo muito interessante. Foi um livro que eu li, agora não me pergunte qual é o livro, porque eu não lembro. Ele adotou um menino e ele reparou que sempre nas refeições ele punha a comida, assim, tipo um pedaço de pão ou uma fruta, achando que ninguém estava vendo, no bolso. E ao invés dele falar, não faça isso, isso iria expor a criança. Ele entendeu por que a criança fazia isso. Aquela criança passou muita fome, então ela estava guardando, era a sua reserva, caso ela tivesse fome, não tivesse comida no dia seguinte. Ele falou, eu vou deixar que ela entenda sozinha que sempre vai ter comida. E não deu outra. Quando passou, ao invés dele expor e colocar aquela criança para sentir vergonha, de falar, deixa aí menino, o que você está pegando? Aqui tem tudo. Não, ele foi sábio e ele não falou nada, não repreendeu. E aí ele viu que a criança parou.
depois de 2 semanas, a criança parou de colocar no bolso, porque ela entendeu que naquela casa sempre teria comida e que ela teria sempre aquela casa. Então, de uma forma muito sábia, num dia em que a criança já estava muito segura, ele falou: na sua casa, na casa do seu pai, nunca vai faltar comida. E aquela criança sorriu, abraçou, se sentiu mais segura ainda, mais amada ainda. Então, você está vendo sequelas de traumas. Quando eu trabalhava na Embaixada de Israel, lá em Brasília, eu fui no Colégio INEI com a segunda secretária para divulgar algo que a embaixada estava fazendo nos colégios. E quando o sinal para o intervalo ele foi acionado, o sinal daquele colégio, o INEI, nunca vou esquecer, Colégio INEI, e era que nem aquelas sirenes, sabe, de aviso de combate aéreo. E ela que vive num país em que esse tipo de sirene é para se proteger, ela foi para debaixo da mesa. As crianças riram. E aí eu abaixei e falei: Irite, você tá no Brasil, isso é o sinal do intervalo. Aí ela ficou muito constrangida, tadinha. Eu tentei fazer o máximo para que ela não ficasse constrangida, mas como ela era uma pessoa extrovertida, ela passou por cima disso. Ela falou: tá vendo? Então, quando você vive num país que em guerra, você tem esse tipo de reação. E é isso. O trauma, ele vai te levar a a tomar atitudes absurdas, muitas vezes. E onde acontecem os traumas? Falei de tantas situações, mas a maior parte delas é dentro das famílias. Nós temos várias famílias, como várias famílias, nós temos o nosso núcleo principal, que é pai, mãe e filhos. Ai, Deus, como passa o tempo rápido, mas vai dar tempo. É pai, mãe e filhos. É aí que vão acontecer muitos traumas, muitos dos que eu já falei, não vou repetir. A segunda família é a escola. Nossa, nesse ambiente é muito trauma que acontece, é muito bullying, é muita coisa. E a terceira família, para famílias que frequentam a igreja, vai ser a igreja. E a quarta família vai ser o trabalho. Eu chamo esses núcleos de família porque às vezes você passa mais tempo no trabalho do que você passa com a sua família. Você passa um tempo no trânsito, um tempão no trabalho, outro tempo no trânsito. Quando você chega, são algumas horas, nada comparado com o dia todo que você que passou no seu trabalho. Então, são famílias. E é dentro desses núcleos, não é no meio de multidão de desconhecido. Porque um desconhecido a dor não vai ser tão forte quanto a dor de uma pessoa que a gente ama. A dor da ofensa, no caso de José, não seria tão forte se fosse do vizinho de José. Não, a partir do momento que a ofensa foi dos irmãos, doeu mais, né? A ofensa, Jesus, ele recebeu tudo isso. Só que ele ensinou pra gente que ele sabia que ele ia ser abandonado. Claro, ele é onisciente. Então ele falou para os discípulos: olha, vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar, mas o Pai não vai me abandonar. Então ele está nos mostrando como lidar com dores, para que elas não se transformem em traumas. Jesus está falando: olha, as pessoas frustram, mas aprende a colocar toda a tua expectativa em quem não te frustra, que é Deus. As pessoas podem te abandonar, mas Deus não te abandona e Ele vai te dar sempre uma oportunidade nova para você superar a dor que você passou. Quando a gente pega a galeria de homens e mulheres, heróis da fé, em Hebreus 11, você vai ver a história de homens que tiveram, tem mulher lá no meio, tem Raabe, tem ali o último versículo está escrito: mulheres receberam receberam seus mortos de volta pela ressurreição. Então tem mulheres. Então eu digo que homens e mulheres, heróis e heroínas da fé, todos eles ali, se você analisar a história de cada um deles, tiveram dores profundas, traumas, mas todos eles se tornaram heróis da fé porque aprenderam a superar os seus traumas. E aí você vai me perguntar, né? Ah, sim, eu esqueci de falar de aborto, como também
uma dor emocional. Mas consequências dos traumas. Vamos ver, antes de eu falar um pouquinho mais do que fazer com o trauma. Número 1, consequências do trauma. Você se torna, lembra que eu disse que você se torna uma pessoa frágil emocionalmente? Então você vai ter uma fragilidade estrutural. Número 1. O que é fragilidade estrutural? Você tem a tendência sempre a abrir mão de tudo. Você abre mão de relacionamentos, abre mão da tua vida espiritual, abre mão do teu trabalho, você desiste porque você tem uma fragilidade estrutural. Você, na primeira dificuldade do teu relacionamento, seja amizade, ou casamento, ou namoro, ou noivado, você vai desistir, porque existe uma fragilidade estrutural em você. Segundo, fragilidade para enfrentar obstáculos. Uma pessoa que não tem você não supera seus traumas, como Gideão. Gideão, ele não tinha superado seus traumas. O trauma de ser sempre assaltado pelos midianitas, ser sempre roubado, humilhado, envergonhado. Ele não superou esse trauma, então ele tinha uma fragilidade para enfrentar os obstáculos. Ele não via nele força nem capacidade de enfrentar aquele problema e nem pensava numa solução. Quando você está encarcerado pelo trauma, você não consegue nem enxergar a solução. Terceiro, fragilidade para enfrentar as pessoas. Você vai ter sempre problema de relacionamentos, porque você tendo traumas na área de relacionamento ou não, você vai ter sempre problema de relacionamentos. E você vai ter fragilidade afetiva, como medo de perder, medo de ser rejeitado. Então, você pode cair naquela famosa ou a síndrome de capacho. Você faz qualquer coisa para ser aceito. Essa síndrome de capacho é a síndrome da migalha também. Qualquer migalha você aceita. Ou você se torna a síndrome do salvador. Você faz de tudo pelas pessoas e quer que as pessoas fiquem dependentes de você. Você vai ser sempre o salvador dessas pessoas para que elas possam te valorizar. Isso tudo é uma prisão, porque mais dia, menos dia, a casa cai. Ninguém aguenta ser salvador, o único salvador é Jesus. O tempo todo você não vai aguentar. E você não vai aguentar ser pisado o tempo todo, capacho, né? Então, esses dois extremos não dá certo na tua vida. Mas peraí, então o que eu faço com a minha vida? Gente, você precisa identificar o trauma e dizer adeus a ele. Eu desisto de você, passado já passou. Sabe, a palavra de Deus diz isso. Olhe para frente, olhe para. Falei desde o início da live, olhe para as oportunidades. Comece a se amar, se cuidar, se valorizar. Não fique nessa super vitimização, nessa auto-vitimização. Comece a ver a força que Deus deu para você, os talentos que Deus deu. Comece a entender aonde que você tem fragilidade maior. Eu falei de 4 fragilidades. Eu vou repetir: fragilidade estrutural, você desiste de tudo; fragilidade para enfrentar obstáculos, os problemas te derrotam; fragilidade para enfrentar as pessoas, você sempre tem problemas de relacionamento; e fragilidade afetiva, você vai ser uma pessoa grudenta, ou você vai ser dependente ou codependente, ou você vai ser aquele famoso salvador que vai entrar em colapso mais dia ou menos dia, ou fica jogando na cara de todo mundo tudo que você faz, né? Então, gente, o tempo correu, voou. É um assunto fantástico e eu queria que agora, se você tiver alguma pergunta, agora é a hora. Agora é a hora. Aquela pergunta que você guardou até agora. Não entendi aqui aonde. Zaide. Essa sua frase, a Zaide Rocha, ela diz: quando nos batizamos nas águas, tudo que fica na água no batismo passado fica lá. Não é assim. O que fica no batismo é o velho homem. E você tem que matá-lo todos os dias, senão ele ressuscita. A sua velha forma de viver. Mas
Você não tem uma amnésia na hora que você se batiza. É essa forma da igreja encarar que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador e você já tem que estar ótimo no dia seguinte. Nem Jesus exigiu isso da gente. Ele levou 3 anos lidando com o emocional dos seus discípulos. Então, seja mais bondosa com você e com os outros. Nós não podemos alimentar as feridas, mas você precisa saber que você precisa fazer parte de um processo de restauração que Deus vai te dar. E há momentos, aqui na área de membros, eu tenho um curso, aqui no canal, o que não falta são vídeos sobre as emoções, são workshops sobre emoções aqui no meu canal, e na área de membros um curso sobre emoções. Você não tem como negar o que aconteceu com você. A amnésia não vem junto com a salvação. A salvação é o meu passaporte para o céu, né? Mas eu preciso todos os dias lutar contra o pecado e preciso restaurar a minha vida. Até aqui eu vivi desse jeito. Agora eu preciso enfrentar outra, eu preciso ser restaurado. Aqui, meu pai foi um homem de péssimo caráter. Tenho trauma de me parecer com ele e já fui acusado pela minha própria família por isso. Então, Jonatas, tudo aquilo que a gente não gosta, a gente tem, se a gente não tratar, a gente tem tendência a repetir. Eu não gosto, por exemplo, fui traumatizado faz de conta, né? Fui traumatizado pela minha mãe que gritava. Se você não tomar cuidado, como você aprendeu, a gente aprende quase que por osmose, como você aprendeu na infância que tudo resolve no grito, a primeira coisa você vai ter atalhos mentais, aquilo que é mais rápido. Então, a forma mais rápida de solucionar que você tem na tua mente registrado é o grito. Então, você vai ter que desmontar, você vai ter que desconstruir. Então, faça uma lista daquilo que você não quer na sua vida e presta atenção todos os dias se você não está fazendo isto e quebre. Então, você está vendo que tudo requer um trabalho, mas é recompensador. A gente vai, no final, você vê uma transformação na sua vida. Tô vendo que tá lotado de pergunta aqui, né? Maísa, como lidar com pessoas falsas, tóxicas? Devo me afastar ou devo suportar? Tem um vídeo meu sobre pessoas tóxicas, tá? Pode ver aqui no canal. O que fazer para não se ofender diante da afronta de pessoas que menos esperamos? Olha, não se ofender, não ter facilidade para se ofender, você precisa aprender a se defender, se proteger emocionalmente. É o que eu ensino no meu curso na área de membros, sobre se proteger emocionalmente. Como que eu me protejo? Não tendo expectativa. Se eu não tiver uma expectativa dos outros, o que vier é lucro. Agora, se eu ficar sempre esperando algo, aí eu vou sempre me frustrar. E você precisa proteger o teu coração. Se a pessoa ofende todo mundo o tempo todo, você tem que saber que o problema não está em você, está nela. Então, assim você não se ofende, né? E muitas outras coisas que você pode fazer para se defender. É claro que o nosso tempo não dá para eu responder todas. Detectar seu trauma já é um caminho para se livrar dele? Já é um caminho, já é um caminho. Depois você tem que fazer as coisas que eu estou falando aqui para você. Então, vamos lá. Identificar, para a gente finalizar, como sair do trauma? Identificar o trauma, parar de delegar a culpa para os outros. Depois de identificar o trauma, entender e começar um projeto de vida, de que o passado já passou e que agora você não é mais escravo desse trauma e que você vai pegar todas as oportunidades do presente. Você vai identificar tudo aquilo que você se encarcera, os medos ou a facilidade para se ofender,
e você vai aprender a se proteger emocionalmente. Identifica qual das 4 fragilidades e começa a trabalhar em cada uma delas na sua vida. Se é fragilidade estrutural, fragilidade para enfrentar obstáculos ou para enfrentar pessoas, ou para você, fragilidade para medo de perder, aí você se torna uma pessoa ciumenta e encarceradora, e isso geralmente, essa quarta fragilidade é porque você não se ama. Então você vai ter que trabalhar para desenvolver amor próprio. Tudo isso eu ajudo tanto em muitos vídeos aqui no meu canal, que você pode ver fora da área de membros, e um curso mais programado na área de membros, tá bom? Então esse é um assunto que a gente levaria 3, 4, 5 horas falando, é inesgotável, mas eu espero que você tenha identificado e que você comece um grande projeto de cura e restauração na sua vida, para que todo o potencial que Deus te deu, assim você vai parar de delegar a culpa nos outros. Muitas vezes os problemas nos relacionamentos é por causa dos teus cárceres e dos teus traumas não trabalhados. E que Deus te abençoe. Não esquece, gente, todos os dias eu quero te convidar a não sair sem deixar o seu like, e também te convidar para conhecer o meu canal. O meu canal, você está aqui, o meu perfil no Instagram, Naira Pedrini Oficial. Lá tem sempre conteúdo que te ajuda também. E aqui são 2 vídeos diários. Pela manhã, o nosso devocional, e à noite sempre um tema para te ajudar em muitas áreas da sua vida. Então, e veja também se você está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve e compartilha esse vídeo com muitas pessoas, que você vai poder ajudar a se libertar de cárceres mentais e traumas. Deus te abençoe e até amanhã às 6 horas da manhã.